Pega aí a sua revista, nós vamos compartilhar a palavra nessa noite. E o tema dessa palavra é 4 sinais infalíveis, inequívocos de alguém que viu a graça de Deus. Então, 4 sinais infalíveis de quem experimentou, de quem viu a graça. Amém, queridos? Porque quando uma pessoa, alguém tem a revelação da graça de Deus, quando alguém experimenta do divino, do favor divino, quando esse favor imerecido ele entra como revelação no coração, acredite, essa pessoa nunca mais será a mesma. E haverá sinais. Essa graça vai gerar frutos que vão se tornar visíveis na sua vida. E hoje é sobre isso que eu quero compartilhar. Porque quem teve um encontro verdadeiro com a graça, ele não vai ser o mesmo, mas ele vai produzir frutos. Frutos que vai demonstrar inequivocamente que essa pessoa experimentou da graça de Deus. Amém, queridos? Porque para nós, precisamos entender, nós temos ensinado isso há muito tempo. Acho que tem mais de 10 anos que o pastor Luiz vem ensinando, dando enfoque mais sobre a questão da graça de Deus. E você já aprendeu que na nossa vida cristã tem 2 formas, há 2 princípios que nós podemos viver nossa vida cristã. E quais são esses princípios, pastor? Você pode viver sua vida cristã ainda baseado na lei, no princípio da lei, ou você pode viver a sua vida baseada na graça, no favor imerecido. E não tem como misturar, porque se você tentar misturar graça com lei, o resultado vai ser sempre lei. Assim como lá na matemática, na 5ª série, que você começa a aprender sobre os números negativos, o mais com menos sempre dá. Cadê os alunos aí que estão aí depois da 5ª série, que ainda lembram ainda? Mais com menos sempre vai dar menos. Então quando você tenta misturar, porque tem alguns irmãos que ele fala, não pastor, nós temos que dar uma pitadinha ali, uma equilibrada com a lei, porque senão os irmãos podem entender errado. Só que toda vez que você faz isso, o resultado é lei. E o que significa de forma prática nós vivermos baseado na lei? Então vamos dar alguns exemplos aqui para você entender, preste atenção. Porque no princípio básico, de forma elementar para você entender a lei, é porque a lei é aquele sistema pelo qual você vive baseado no merecimento. Ou seja, se eu obedeço os mandamentos, então eu sou abençoado. Se eu faço por onde, se eu paguei o preço, se eu obedeci, então eu recebo bênção de Deus. Ou seja, baseado no mérito. É o princípio do mérito. O mundo é assim. O mundo ele vai recompensar os melhores. O mundo vai dar troféu na Copa do Mundo, daqui a 1 mês e meio, daqui a 50 dias começa a Copa do Mundo. Quem vai levar a medalha? Alguns estão profetizando aí o Brasil. Profetiza na fé, meu irmão, porque o trem não está fácil não. Mas o troféu é para quem? Para quem é o melhor. Para quem é o melhor. Assim é no mundo. Mas não é assim que Deus deseja relacionar comigo e com você. Não é pelo princípio do merecimento. Não é baseado no mérito, amém, querido? Só que o problema é que todas as vezes que nós tentamos relacionar com Deus baseado no mérito, confiado no nosso próprio merecimento, qual que é o resultado? Maldição, condenação. Não vai dar certo, porque nós nunca vamos chegar no padrão de Deus. Nunca vamos ser merecedor de coisa alguma da parte de Deus. Não é assim. Por isso, por quê? Porque a lei sempre vai condenar você. Mesmo naqueles dias que nós jejuamos, que nós oramos, que nós por 1 minuto pensamos, hoje eu estou bem com lá de cima. Nesse dia, daqui a pouco, o diabo vai te dar rasteira. E você vai estar debaixo de condenação. Você vai estar debaixo de opressão. Daqui a pouco você vai estar pensando, não mereço. Quem sou eu? Deus não vai me abençoar. Não fiz por onde. Fui insuficiente. Essa é a vida de quem anda na lei. Porque ele não vai conseguir agradar a Deus. E porque ele não consegue,
ele vai estar debaixo de condenação. E pior ainda, a Bíblia diz que aquele que quer viver na lei e não segue todos os preceitos da lei, ele está debaixo de maldição. Fala comigo, misericórdia. Muitas vezes nós queremos a bênção, buscamos a bênção, nos esforçamos pela bênção, mas como resultado colhe maldição. Mais uma vez, diga comigo, misericórdia. Parece terrível isso, mas esse é o sistema da lei. Mas por outro lado, o princípio da graça é o favor imerecido. É quando você não relaciona com Deus baseado naquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas é quando você relaciona com Deus debaixo da revelação daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Porque enquanto a lei é baseada no merecimento, a graça é exatamente o oposto. É outro tipo de vida, é outro paradigma. Porque a lei é a demanda de Deus sobre a minha vida. Eu nunca sou suficiente, eu estou sempre sendo cobrado. Mas a graça é a provisão abundante na sua vida. Aquele que vive na lei, ele está sempre em dívida. Ele está sempre devendo algo para Deus. Mas quando você tem revelação da graça, aí você pode experimentar da promessa lá de João 10:10, que Jesus ele veio para te dar vida e vida em abundância. Só que a lei, ela é um sistema, ela é uma doutrina, mas a graça, a Bíblia fala que a graça não é apenas um ensinamento, a graça é o próprio Cristo. Por isso que eu fiz questão de colocar essa ilustração aqui para o tema da mensagem, porque a graça não é uma doutrina, não é uma teologia, mas a graça é o próprio Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 17, João ele diz, olha, porque a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés. A graça, ele tem um ponto e vírgula aqui, por outro lado, a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Então viver na graça, relacionar com Deus baseado na graça, é você se relacionar com Deus baseado no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Porque a lei é aquilo que eu preciso ser para poder agradar a Deus. Mas a graça é aquele que Ele é por mim. É aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 4, Paulo ele faz uma declaração muito poderosa. Ele diz o seguinte, lá em Romanos 4:4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que coisa poderosa, o que Paulo está falando aqui? Ele fala que aquele que trabalha, aquele que se esforça, o salário é uma dívida. Inclusive, se seu patrão não paga, você pode até entrar na justiça, para que a justiça obrigue ele a pagar, porque é uma dívida. Mas a Bíblia diz que aquele que não trabalha, aquele que crê no Deus que justifica o ímpio, aí a fé é atribuída como justiça. Porque na graça, eu sou esse que não trabalhou, mas mesmo assim recebo o salário. Na graça, eu recebo sem merecer. Amém, queridos? Eu não trabalhei, mas eu creio que o Filho trabalhou por mim. Logo, eu tomo posse do salário. Eu recebo. Amém, querido? Isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. Então, Deus abençoa você, não é pelo que você fez, ou pelo que você deixou de fazer, mas você é abençoado quando você crê que Cristo pagou na cruz todo o preço. Todo o preço já foi pago na cruz, amém, queridos? Então, na graça, tudo depende dele, tudo depende da obra consumada na cruz. Você não faz parte dessa equação. Por que muitas vezes, pastor, mas o que isso significa? O que isso implica na minha vida? Olha para cá, presta atenção. Muitas vezes nós nem oramos, ou não temos fé suficiente para orar, para pedir ao Pai. Por quê? Porque achamos que não somos merecedores, porque não fizemos o suficiente.
porque Deus não vai nos abençoar, porque nós não merecemos. Aí nós não temos fé para orar. Mas quando você crê que Cristo pagou o preço na cruz, que tudo já está consumado, que o preço já foi pago, e que, como diz lá Romanos capítulo 8, aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele, gratuitamente todas as coisas? Aí você tem fé para orar. Aí você começa a ter fé no seu coração. Amém, queridos? Então isso é muito importante. Por que muitos irmãos têm dificuldade em orar? Por que muitos não têm fé para orar? Porque eles colocam como se eles merecessem. Tira você é o trabalhador que não trabalhou, mas quer o salário. Então você não merece, mas creia que Cristo fez por você, e você pode pedir a Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então isso é algo muito importante, porque esse relacionamento, ele influencia a nossa vida, influencia como nós vivemos. Não tem não tem doutrina neutra. Tudo aquilo que você crê, isso vai influenciar a sua vida. Se você crê de um jeito, isso vai influenciar a sua vida. Se você crê de outro jeito, isso vai influenciar a sua vida. Não há doutrina neutra. Então quero desafiar você, tenha a revelação da graça de Deus nessa noite, amém, meus irmãos? Porque enquanto você permanece na graça, o favor, a bênção de Deus está liberada sobre você. Mas se você, por outro lado, volta para a lei, pastor, mas nós não vivemos hoje no sistema da lei de Moisés, não sacrificamos mais animais. Acredite, não sacrifica porque não tem templo. Porque se tivesse, alguns irmãos iam lá em Jerusalém sacrificar. Ou querer sacrificar, só que não ia poder, é claro. Mas acredite, irmãos, a lei é um negócio que nos assedia diariamente. Diariamente você tem que vigiar para você não relacionar com Deus baseado na lei. Porque é sutil. Vira e mexe, você está fazendo a conta, eu mereço ou não mereço? Meu irmão, em nome de Jesus, tira seu time de campo, deixa Cristo jogar por você, amém? Porque se você volta para a lei, você sofre as consequências. O que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 9? Acompanha comigo, Gálatas 3, 9. Lá diz assim, olha: de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então qual que é o problema de você tentar se relacionar com Deus baseado na lei? Inevitavelmente você vai tropeçar. Inevitavelmente você vai falhar. E quando você falha, qual que é o resultado? Fala comigo: maldição. Esse é o problema. Não é coisa à toa. É muito sério. O que mais diz? Lá no versículo 11 diz, continua: e é evidente que pela lei, ninguém, fala comigo, ninguém é justificado diante de Deus. Então pela lei não há justiça. Por quê? Porque se você só seria justificado se você obedecesse todos os mandamentos. E alguns pensam, que os mandamentos são só lá os 10 mandamentos. Não são. Os mandamentos eram cerca de 613 ordenanças. Se você podia obedecer fielmente 612, mas se tropeçasse em uma, era réu de todos. E a maldição vinha. Era impossível. Então versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles mesmos viverá. Aí o que diz o versículo 13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Cristo, Ele nos resgatou da maldição. Então, por que Ele nos resgatou da maldição? Porque aquele que não obedecesse, ele seria maldito. Mas a Bíblia fala que Ele se fez maldição em nosso lugar. Mas é interessante que na lei, lá em Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, lá atrás, que havia maldição e havia bênção para quem seguisse a lei. Interessante que Cristo, Ele nos resgatou da maldição, mas Ele não nos resgatou da bênção.
significa que você está condenado a ser abençoado, porque Ele cumpriu no seu lugar. E a bênção, porque Ele foi justo, Ele cumpriu integralmente. A Bíblia diz que Ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la, e Ele cumpriu. Logo, todas as bênçãos estão sobre você, porque você está em Cristo, amém, querido? Então, quando você resolve viver confiado no seu próprio merecimento, aí você perde o favor. Quando você abre mão daquilo que Cristo fez, olha que coisa séria, além de você não ser favorecido, você ainda é amaldiçoado, não é neutro. Tudo bem, pastor, só não vou ser abençoado. Não é só não ser abençoado. O problema, além de não ser abençoado, você está debaixo de maldição. Porque a bênção, ela está em Cristo, amém, queridos? E as maldições começam a vir sobre aqueles que estão vivendo debaixo da lei. Então é algo muito sério. Mas todos nós que nascemos de novo, né, todos nós que recebemos essa mensagem da graça, você recebeu pela fé. Você não foi salvo porque você mereceu. Você não foi salvo porque estava fazendo boas obras. Pelo contrário. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Para nos resgatar. Amém, queridos? Então, pela fé. Então, a Bíblia diz também que da mesma forma que você recebeu a Cristo, você tem que viver nele. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 6, o que diz? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E como é que você recebeu? Pela graça, mediante a fé. Foi por obras? Porque você foi em Trindade a pé? Que fez lá um voto? Deu comida para os pobres? Distribuiu sopão na rua? Foi por isso que você recebeu? Ou porque você arrependeu? Não, pastor, não sou tão mal assim não, um dia eu me arrependi. Não, filho, você era morto. Mortos não se arrependem. Eu sei que nós temos o hábito de falar, né? Eu aceitei Jesus. Não falamos assim? Não, porque eu aceitei Jesus. Aceitou nada. A verdade é que Ele que te aceitou. Ele é que foi atrás, Ele é que te conquistou, Ele é que te atraiu com laços de amor, amém? Ele é que enviou a palavra, essa palavra gerou fé em nosso coração, foi de graça, totalmente pela graça, mediante a fé, você creu que Ele morreu naquela cruz por você, e você hoje é salvo, amém, querido? Então a Bíblia diz que da mesma forma que você recebeu Ele, né, pela graça, mediante a fé, assim você deve andar nele. Da mesma forma você deve se relacionar com Ele, pela graça, tudo é pela graça, não é pelo merecimento, amém, queridos? Os crentes, na maioria, até concordam com esse versículo. Eu não conheço nenhum crente que diz que para ser salvo tem que fazer boas obras. Se alguém falar isso, não é crente, é espírita, né? Então todos os crentes, todos os cristãos, de maneira geral, eles defendem isso e creem nisso, que a salvação é pela fé. Não é de obra, para que ninguém se glorie. Mas o problema é que, depois de salvo, aí eles colocam um peso sobre a sua vida. Tá, agora você foi salvo pela graça, mediante a fé. Agora manter-se salvo, depende de você. Se esforça para não perder a salvação. Cuidado para não perder a salvação. Não é assim que eles falam? E da mesma forma, para ser abençoado, tem que merecer. Para ser abençoado, você tem que ser infalível. Você não pode ter nenhum erro, nenhum defeito. Só que está errado. A Bíblia diz que da mesma forma que você recebeu Cristo, o Senhor, andai por Ele. E como é que foi que nós recebemos? Fala comigo, pela graça, mediante a fé. Amém, amados? É isso. Essa é a vida pela graça. E eu quero compartilhar com você nessa noite, né, sobre alguns sinais de alguém que de fato vive baseado na graça de Deus. E o primeiro sinal é o sinal do amor, que é a respeito daquela mulher pecadora que fala lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Na história dessa mulher pecadora, né, que você conhece, você lembra, aquela situação que ela ungiu ali os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou com os cabelos e colocou ali um óleo precioso, né?
ali nós descobrimos o primeiro sinal de alguém que provou da graça de Deus. E qual que é o contexto desse texto? É um texto grande, eu vou falar aqui para vocês, nós vamos ler alguns versículos. Então a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para ir jantar na casa de um fariseu. Quando ele estava ali naquela casa, aquele fariseu chamava Simão, ele estava ali à mesa, e de repente uma mulher, que a Bíblia diz que era pecadora, então era alguém que tinha uma má reputação, ela lavou os pés de Jesus, estava lavando os pés ali com lágrimas e secando com os cabelos. E a Bíblia fala que aquele fariseu, murmurando internamente, como se estivesse falando assim, né? Isso aí é profeta, é nada. Se soubesse quem é essa mulher, né, ele não deixaria que ela lavasse os pés. Aí Jesus, como conhece os corações, pensamentos e corações, virou para ele e falou: Simão. E aí ele já muda, sim, mestre. Né? Imagina que já dá aquela aparência de ovelha, né? Há um segundo atrás estava ali como um lobo, né? Murmurando. E Jesus conta para ele uma parábola, né? Fala para ele: olha, tinha 2 devedores. Um devia, vamos supor aqui, vamos traduzir aqui para o nosso tempo, devia R$1 milhão. E o outro devia apenas R$1.000. Mas nenhum tinha como pagar a dívida. Então aquele homem resolveu perdoar os 2. Aí Jesus pergunta para Simão: Simão, a quem você acha que se ama mais? Ou seja, aquele que muito foi perdoado, tinha um valor de R$1 milhão, ou aquele que tinha apenas R$1.000? E Simão, como era alguém esperto, sabia fazer a conta, e falou: olha, suponho, né, que ama mais aquele que foi perdoado mais. Aí Jesus falou para ele, respondeu bem. Aí lá no versículo 47, Lucas 7, 47, o que o Senhor lhe diz? Por isso, né, o Senhor continua ali a conversa: por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Versículo 48, então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, queridos, na vida cristã, tudo é resultado de amar a Deus. Mas nós amamos a Deus, diz a Bíblia, porque Ele nos amou primeiro. E quanto mais você entende que você é amado, que você foi perdoado, aí mais você ama o Senhor. Quando você tem revelação do quanto você foi perdoado, você ama a Deus. Então aquele que experimenta da graça, que experimenta desse favor, desse tão grande perdão, esse ama mais. Depois, muitas vezes até isso nós aplicamos muito bem na vida da igreja. Nós sabemos que aqueles que amam, é aqueles que estão dispostos. Realmente falamos: por que o fulano não oferta? Porque não experimenta, não ama a Deus. Porque alguém não se envolve na liderança. Porque não ama a Deus. Mas de certa forma a gente fala isso com uma espécie de acusação, mas tem um fundo de verdade. Porque quanto mais nós amamos, mais nós nos envolvemos nas coisas de Deus. Amar a Deus, interessante que amar a Deus era o primeiro mandamento da lei. Mas só que nenhum homem, Paulo ele fala que nenhum homem foi justificado pelas obras da lei. Então esse é um mandamento que ninguém conseguiu cumprir. Mas hoje, no Novo Testamento, algo mudou. E a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos atraiu. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17, o que a Bíblia diz? Olha, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele também nós somos neste mundo. Ele é amado? Então você também é amado. Amém, querido? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí o versículo 19 ele fecha com chave de ouro. Ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós fomos conquistados por esse amor. Nós fomos atraídos por esse amor. Então nós precisamos ter revelação que nós somos amados.
Você foi muito perdoado. Logo você é muito amado, amém, querido? Então todos nós precisamos, entender e ter revelação que a nossa dívida foi paga. Nós somos daqueles lá que não tinha condição de pagar a dívida. Eu sei que muitas vezes nós falamos para as pessoas que fazem mal para nós: você vai pagar no quinto dos infernos. Quantos já falaram isso? Fala, misericórdia. A gente pensa, vai pagar no quinto dos infernos. Mas acredite, não paga, ninguém pode pagar. Ninguém consegue pagar. Então nós fomos perdoados de uma dívida impagável, de uma grande dívida. Por isso hoje você pode ter essa revelação que você é amado. Quando você entende da graça, quando você tem revelação da graça de Deus, você entende o amor de Deus. Você desfruta desse amor. Mas esse é o problema de quem vive na lei. Ele não tem segurança, ele vive com medo. Ele vive pensando, Deus me abandonou, Deus não está comigo, eu estou sozinho. Por isso que ele vive com medo. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém, queridos? Então amar a Deus, corresponder a esse amor a Deus é um sinal de que você viu a graça de Deus. Quando você tem revelação, o tanto que você foi perdoado, meu irmão, aí seu coração é derretido diante do Senhor. Aí seu coração é aberto para Deus, amém? Mas vamos avançar. Tem ainda um segundo sinal de quem viu a graça de Deus. E o segundo sinal de quem viu a graça é que ele perdoa. Quem recebeu graça, quem desfrutou de graça, ele perdoa. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus ele conta ali uma parábola, que certa vez o Senhor foi acertar conta com seus servos. E um desses servos devia para ele 10.000 talentos. 10.000 talentos, você tem uma noção? Um talento equivale a mais ou menos aí 40 quilos de ouro. Eu fiz as contas lá no ChatGPT. ChatGPT, pegando a cotação do dólar, do ouro hoje, da grama de ouro. Não sei se você sabe, mas uma grama de ouro equivale a R$ 746 na cotação de sexta-feira, que foi quando estava aberta, a bolsa estava aberta. Então, traduzindo aí em reais, era mais ou menos 300 bilhões de reais que aquele cara devia. E ele não tinha como pagar. E a Bíblia fala então que ele clamou ali ao seu Senhor para que tivesse piedade dele, tivesse misericórdia. E por fim, aquele Senhor resolveu perdoá-lo, porque era uma dívida impagável. 300 bilhões. Ele estava quebrado, não tinha como pagar. E a Bíblia fala então que o seu Senhor perdoou. Ele pediu clemência e foi perdoado. Só que quando saiu ali da presença do seu Senhor, ele encontrou com um dos seus empregados, que devia para ele apenas 100 denários. Mas também não podia pagar. 100 denários equivale aí a mais ou menos hoje, um denário, para você ter uma ideia, é um dia de serviço, é um diarista. Quanto que custa aí um diarista? R$200? Por aí, né? Depende, pastor. Tem umas diaristas aí que são de gente rica, cobra 300 conto. 200? Dependendo ali de classe média baixa, cobra R$200. Então, equivale aí 100 denários, equivaleria a uns 20 mil reais, mais ou menos. Então, aquele primeiro devia 300 bilhões. Teve perdão para ele. Mas aí o empregado dele, que devia apenas 20 mil, o que é 20 mil perto de 300 bilhões? Mas a Bíblia fala que aquele camarada ali, que ele não perdoou a dívida do seu empregado, mas mandou prendê-lo. Mandou prendê-lo. Aí Jesus, contando essa parábola, depois lá no versículo 32, Mateus 18, 32, projeta para mim aí. Depois você pode ler lá a história inteira, está a partir do versículo 23, mas vamos ler no 32. Então, o Senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Ou seja, te perdoei 300 bilhões. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do seu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Lembra que a dívida é 300 bilhões. Era muito dinheiro.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha que história interessante. Aquele homem, né, tinha uma dívida gigantesca, bilionária, e foi perdoado. Então se esperava que igualmente ele perdoasse aquele que estava devendo ele, que devia um valor ínfimo, era um nada comparado à dívida dele, mas ele não perdoou. Ele não perdoou. Então esse é o segundo sinal de quem viu a graça de Deus, porque quem viu a graça, ele entende que ele foi muito perdoado, por isso ele perdoa também. Mas infelizmente, irmãos, muitos irmãos, eles têm dificuldade em perdoar. Eu mesmo como pastor, não me contaram, eu já passei por experiências assim, no aconselhamento, ouvi do irmão, ou do primo, não sei, falava assim: eu não perdoo, nem que eu morra. Não perdoo, pastor, não perdoo, posso morrer, mas eu não perdoo. Por isso que eu falo, acho que não era irmão não, era primo. Porque quem viu a graça de Deus, ele precisa perdoar. Porque nós fomos muito perdoados, amém, meus irmãos? Interessante que lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando Jesus está ensinando ali a respeito da oração do Pai Nosso, lá ele diz, olha, Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então muitos equivocadamente pensam que essa oração aqui ainda era no critério da lei. Mas aqui o Senhor está mostrando, na verdade não é uma troca. Não é que você só vai ser perdoado se você perdoar. Mas na verdade ele está ensinando que aquele que recebeu perdão, ele vai perdoar. Então não tem porquê não perdoarmos, amém, meus irmãos? Não tem porquê, porque é um sinal. Nós deveríamos entender que nós fomos muito perdoados. O problema é que nós achamos que nós não éramos tão pecadores assim, que o que nós fizemos não era tão mal assim. Por isso que Deus fez um favor em nos perdoar. Nós merecíamos ser perdoados. Não merecia, querido. A graça é favor, fala comigo, imerecido. Então nós não merecíamos ser perdoados. Então isso serve de alerta para nós. Porque muitos, apesar de muito perdoados, têm dificuldade em liberar perdão. Quantos irmãos, eu fico assim, às vezes de queixo caído. Quem te ouve, os irmãos? Ah, pastor, eu não venho no culto porque lá tem um fulano que me fez mal. Qual foi o mal que ele te fez? Ah, falou mal de mim. Poxa vida, mas porque falou mal de você, você não vai para o culto? Você não vai mais para a célula? E quando jogar você para os leões lá no Coliseu, como é que fica? E quando tocarem fogo na sua casa, te expulsarem, tomarem tudo, se tiver que fugir, como é que vai ficar? Porque se não cumprimenta, já fica de mal. Se fala mal, fica de mal. Se não ligou, tem uns que apelam. Não, estou entregando a cela porque meu discipulador não me mandou mensagem essa semana. Não me ligou essa semana. Ai, misericórdia. Parece que estou falando bobagem aqui. Não, isso é coisa que a gente ouve no dia a dia, né? Quem é pastor sabe. Quem é discipulador sabe. Mas por quê? Porque ainda não teve revelação, o tanto que foi perdoado. Então, meu irmão, não feche seu coração. Aprenda a perdoar. Porque se você recusa a perdoar de forma deliberada, é provável que você ainda não tem revelação da graça de Deus. Porque aqueles que têm revelação da graça, aqueles que se encontraram com a graça, aqueles que viram a graça, eles vão perdoar. Seja alguém que perdoa. Perdão é algo constante, que deve ser usado diariamente. Amém? 7 vezes no dia, a mesma ofensa. Não tem contraindicação, não engorda, faz bem. Aprenda a perdoar, porque você foi muito perdoado. Mas o problema é que nós somos como aquele servo que foi muito perdoado, mas não quer perdoar a pouca ofensa. Acredite, alguém te bateu, te esfaqueou, deu um tiro. Não, pastor, só falou mal de mim, só falou grosso comigo, foi áspero. Não, meu irmão, perdoa, aprenda a perdoar, amém? Então, infelizmente, é muito comum, tem irmãos que vivem amargurados, porque não perdoam, vivem uma vida miserável,
né, de amargura, de ansiedade, depressão, porque não perdoa. Mas eu quero desafiar você. Você foi muito perdoado, então libera perdão. Aprenda a perdoar, porque quem perdoa são aqueles que de fato têm revelação da graça de Deus. De fato têm revelação que foram perdoados. Nós que éramos, como diz, indesculpáveis, fomos perdoados, quanto mais a Deus, amém, meus irmãos? Então eu quero desafiar você, não deixe a amargura arrebentar com sua vida cristã. Não deixe a amargura tirar você do propósito de Deus. Porque tem muitos irmãos que eles ficam com a vida travada, a vida emperrada, porque não libera perdão. Aprenda a liberar perdão, amém? Porque todo amargurado, por que ele não perdoa? Porque ele é cheio de merecimento, ele é cheio de justiça própria. Ah, não perdoo, eu não merecia passar por isso, eu não merecia isso, eu não merecia aquilo outro, por isso eu não perdoo, quero vingança. Não faça isso, perdoe. Seja parecido com Jesus, perdoa, amém? Não guarde ressentimento. Ressentimento é um trem terrível na vida dos cristãos. Mas quantos irmãos não estão na comunhão, não estão envolvidos na vida da igreja porque estão ressentidos? Ah, pastor, essa palavra não é para mim, era para aquele fulano que não veio no culto hoje. Preocupe não, vai chegar até ele. Mas hoje é para você, receba isso. Guarde seu coração, guarde a sua vida, amém, meus irmãos? Não fique ofendido, não fique magoado, mas aprenda a perdoar. Lembre-se, você foi muito perdoado. Logo, liberar perdão não pode ser difícil para você, porque você tem o Espírito Santo em você, amém, queridos? Então o perdão é um sinal de alguém que recebeu graça de Deus. Estou falando aqui de 4 sinais de alguém que viu a graça de Deus. São 4 frutos que geram na sua vida que você teve revelação da graça. O primeiro eu já falei, que é o amor. O segundo é o perdão. Mas o terceiro sinal é generosidade. Quem viu a graça de Deus, ele é generoso. E Zaqueu, ele é o exemplo. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era um coletor de imposto. Era um tipo de pessoa que era odiado pelos judeus, porque era visto como ladrão. Hoje em dia, Zaqueu se assemelha muito aos nossos políticos, que aparecem no jornal com dólar na cueca, do Banco Master, que roubou os velhinhos do INSS. Esse era Zaqueu. Ninguém gostava deles. Era terrível, era odiado. Mas a Bíblia fala que ele era rico. Por que ele era rico? Porque roubava. Era um funcionário público corrupto. Por que acontecia naquela época? Ele era um judeu que era nomeado pelos romanos para recolher imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Só em falar imposto eu fico com raiva do contador já, que tem que fazer minha declaração de imposto de renda. Aí esse ano tem que pagar imposto, Você fica nervoso. Ainda mais quando você vai pagar imposto para um político que está roubando. Você fica mais nervoso ainda, fica mais chateado ainda. Esse era Zaqueu. Só que a Bíblia fala que Zaqueu, ele queria ver Jesus. Só que a Bíblia diz também que ele era alguém pequeno, baixinho. E no meio da multidão ali, ele não conseguia ver. Aí a Bíblia fala que ele subiu num sicômoro, que era uma espécie lá de figueira brava. Subiu, e quando Jesus chega de baixo ali, Jesus olha para ele e Jesus se convida, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Olha isso, Jesus se convidando. Eu tenho essas manias também, eu fico dando indireta para os irmãos. Irmãos, e aí, que dia que vai na sua casa, irmão? Isso vai me convidar, o irmão finge de sonso. E eu fico tentando, irmão, e aí? Tem um aí, que eu não quero dizer quem, tem uns 2 anos já, vai fazer 2 anos que eu estou aqui, o ano que vem, acho que vai completar o aniversário, e ele não me chama. E eu fico dando indireta. Se Jesus fazia, eu posso fazer também. Então você pode convidar o pastor gosta, amém? O momento vergonha alheia, Mas Jesus se autoconvidou para jantar na casa dele. Só que todos que estavam ali estavam murmurando, reclamando. Como é que Jesus pode jantar na casa de um pecador? Mas a Bíblia fala que Jesus então foi, e Jesus ali ministrou da graça, do favor. Zaqueu recebeu da graça de Deus. Zaqueu, ele entendeu a graça de Deus. Aí lá no versículo 8 de Lucas 19, versículo 8, que a Bíblia diz, olha: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Então, Zaqueu ali, ele entendeu que ele recebeu tão grande graça, tão grande perdão, por isso que ele se levantou, estava pronto ali para devolver, estava pronto para ofertar, para restituir. Então, generosidade é um sinal claro de alguém que teve um encontro com Deus, de alguém que recebeu graça de Deus. Eu particularmente fico muito feliz quando os novos convertidos chegam do encontro, né, e se batizam e já vão perguntando: pastor, como é que faz para ser um dizimista? Como é que faz para preencher o envelope ali? Porque esse é um sinal inequívoco de alguém que nasceu de novo. Mas infelizmente muitos irmãos ainda, eles não têm esse coração generoso, não têm um coração aberto. Mas eu quero desafiar você, meu irmão, a graça de Deus vai te trazer revelação, para que você também possa crescer nessa área, você possa aprender a semear, você possa ser alguém generoso, amém, querido? Então o Senhor, Ele demonstrou a sua graça entrando ali na casa do pecador. E Zaqueu sabia, ele sabia que ele era um pecador, ninguém gostava dele, as pessoas faziam questão de chamar ele de corrupto, mas se Jesus aceitou ele sendo um pecador, então ali na hora ele resolveu ser generoso, amém, querido? Então generosidade é o sinal de alguém que teve encontro com a graça de Deus. Então se você tem dificuldade ainda, eu quero desafiar, já tiramos a oferta, não vamos tirar hoje, então não feche o coração, amém? Mas se você ainda não é um dizimista, não é um ofertante ainda, né, não tem o hábito de trazer uma oferta, quero desafiar você, meu irmão, não impeça Deus de abençoar você, não impeça. Não seja você mesmo, né, como diz ali, alguém que impede a bênção de Deus chegar até você. Esse dia eu estava ouvindo alguém que saiu da igreja, né, porque ele não concordava em dar o dízimo. Para ele é errado dar o dízimo. Então ele resolveu sair da igreja. Vai em paz, meu irmão. Vá com Deus. Mas não é seu caso. Você é alguém nascido de novo, amém? Então abra o seu coração para essa revelação da palavra. Eu louvo a Deus, porque eu não demorei muito a ter revelação nisso. Já contei para os irmãos algumas vezes isso aqui. Foi ali nos primeiros meses eu tive revelação e fiz o propósito com Deus, de ser um dizimista. E Deus me prosperou de todas, com sorte de bênçãos, amém? Quero desafiar você. Seja como Zaqueu. Zaqueu prontamente já deu a resposta. Não ficou esperando. Prontamente ele deu a resposta: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele reconheceu a graça de Deus, e hoje ele se dispôs, amém, querido? Ele viu a graça, e quem tem revelação da graça, ele não é avarento. Então vigia seu coração, que de repente quando começa a falar desse assunto, você já fecha o coração, você já fica inquieto, já fica nervoso. Então isso é sinal de quem não viu a graça. Mas se você se alegra em participar, hoje vários irmãos trouxeram dízimo, para mim é um dia muito feliz, quando você sai do seu lugar e vem entregar o dízimo. Eu faço isso com alegria, amém? Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um salário, que eu tenho um emprego, estou hoje devolvendo o dízimo. Isso é bênção, amém? Glória a Deus. Então esse é o terceiro sinal. Quem viu a graça de Deus, fala comigo, é generoso. Não tem lugar para avareza, amém? E por último, o quarto sinal de quem recebeu graça, de quem viu a graça, é alguém que é grato. Gratidão é um outro sinal de alguém que viu a graça de Deus. A Bíblia fala que lá em Lucas capítulo 17, que certa vez Jesus estava passando ali numa aldeia, e 10 leprosos gritaram para ele, ficaram de longe clamando: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Está lá no versículo 13 de Lucas 17. Então o Senhor lhe mandou que eles fossem então mostrar aos sacerdotes, que era uma das ordenanças da lei. Se alguém estava leproso, deveria ir até o sacerdote para ser examinado. E aqueles 10 leprosos foram. Interessante que a Bíblia fala que enquanto eles estavam ali indo pelo caminho, eles perceberam que foram curados. Ou seja, simplesmente eles estavam indo, nem tinham chegado ainda no sacerdote, eles perceberam que receberam o milagre. Aí no versículo 15 de Lucas 17, 15, o que o texto diz? Olha, um dos 10, eram 10,
Mas apenas um, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E a Bíblia fala que ele era samaritano. Ou seja, ele não era judeu. Ele era alguém que estava fora da aliança. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que história interessante, irmãos, porque só a gratidão, né, só é grato aquele que entendeu que recebe sem merecer. Interessante que aqueles 9 judeus, provavelmente eles achavam que eram merecedores, porque talvez na cabeça deles eles cumpriam a lei, então mereciam a bênção. Mas esse estrangeiro recebeu com entendimento que recebeu sem merecer. Ele não merecia a bênção, não fazia parte da aliança, mas mesmo assim recebeu, e ele voltou para agradecer. Então aquele que se julga merecedor, ele tem dificuldade em agradecer. E acredite, ingratidão é um negócio horrível. É muito ruim quando alguém age de ingratidão com você, sim ou não? De repente você faz tudo pela pessoa, faz até o que você não podia, para abençoar, para fazer, para ajudar. Aí quando você vira as costas, é apunhalado. Não é ruim isso? Ingratidão é um negócio horrível. Mas acredite, aqueles que não viram a graça, por natureza, eles são ingratos. Mas aqueles que receberam de graça, aqueles que têm revelação da graça, este também tem um coração grato. Tem um coração grato a Deus, amém, queridos? Então um deles, um desses 10, quando percebeu que havia sido curado, ele voltou para agradecer. E ele era estrangeiro. E o Senhor disse para ele: olha, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas nós sabemos claramente que não é a gratidão que salva a pessoa. Sabemos que a pessoa é salva pela graça mediante a fé. Amém, querido? Nós somos salvos pela graça. Mas acredite, o raciocínio daquele leproso era algo simples. Porque ele, sendo estrangeiro, ele entendeu que ele não merecia coisa alguma. Ele não era merecedor das bênçãos de Abraão. Mas ele recebeu. E porque ele recebeu sem merecer, ele foi grato a Deus. Então, quando nós entendemos que nós recebemos sem merecer, aí nós somos gratos a Deus. Então, aprenda a ser um coração grato. A gratidão é uma chave que abre portas na nossa vida. Mas muitas vezes nós não somos gratos no casamento. Às vezes ficamos reclamando da esposa, reclamando do esposo, ao invés de ter uma atitude de gratidão. Muitas vezes levantamos segunda-feira reclamando do serviço, ao invés de fazer uma oração logo de manhã: Senhor, graças te dou pelo meu trabalho. Graças te dou porque eu tenho um emprego. Amém, meus irmãos? Temos que aprender a ser gratos, irmãos. Porque graça é sinal de alguém que recebeu revelação da graça de Deus. Não é uma questão, de você fazer troca com Deus, mas é uma questão de você entender que você não merecia nada, mas mesmo assim recebeu tudo da parte de Deus. Então Zaqueu, ele viu a graça, e o resultado foi generosidade. Aquela mulher lá do início, pecadora, ela viu graça e por isso ela amou. O leproso, ele viu graça e o resultado foi gratidão. Então tudo que nós precisamos é entender, é ter revelação dessa graça dia após dia. Você foi chamado para se relacionar com Deus baseado nesse favor imerecido. Não tente merecer, não tente fazer barganha, apenas desfrute. Seja aquele trabalhador que não trabalhou, mas crê naquele que paga o salário. Porque Cristo, o Filho, já trabalhou por você. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Quero orar por você nesse dia, abençoar a sua vida. Então hoje eu falei para você, rapidamente aqui, sobre sinais de alguém que viu a graça de Deus. Eu quero que você ore para que esses sinais possam ser visíveis na sua vida. Que as pessoas possam ver que você é alguém que entende a graça de Deus, porque você é alguém que ama, porque você é alguém que perdoa, porque você é alguém que é generoso, mas você também é alguém que é grato. Podemos cantar aquela música, Bondade de Deus, para a gente encerrar o nosso culto cantando? Enquanto vamos cantar essa canção, eu queria que você fechasse.